Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Divino Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nós vamos ler do livro Pão Nosso, lição 73, para a gente iniciar o nosso trabalho de hoje. Aprendamos quanto antes. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si. A dos que o conhecem por informações e a dos que lhes recebem benefícios. Os primeiros colheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhes receberam as bênçãos. E estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Encontramos o Senhor passagem pelo mundo. Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum, para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhes absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos. É necessário colaborarmos por nossa vez no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós, que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Então, com esta página, meus irmãos, convidamos a todos os nossos irmãos que aqui estão reunidos para levar o pensamento aos mais altos, agradecendo a Jesus as bênçãos que serão derramadas sobre cada um de nós nessa noite. Pedindo que nos fortaleça, que nos ajude, Senhor, a seguir com passos firmes no seu Evangelho, nos seus ensinamentos. Agradecemos a presença dos amigos espirituais que nos orientam e dirigem, pedindo que possa intuir o nosso irmão Fred, que usará a palavra nesta noite, trazendo do seu Evangelho, mestre, a lição que todos nós necessitamos. Que essas bênçãos que aqui são derramadas, ó Jesus, possam ser espalhadas por toda a humanidade. E aqueles que estão, nesse momento, sofrendo a perda de entes queridos, doenças, dificuldades variadas, possam ser envolvidos, Senhor, pelo seu amor, pela sua misericórdia. E que nós possamos, Jesus, de corações agradecidos por mais esta noite, o Senhor nos permitir aqui estar, mesmo de forma virtual, diante da sua presença, para mais um trabalho em teu santo. Muito obrigado, Jesus. Que possamos, assim, com a sua permissão, com a permissão desses amigos espirituais que nos orientam e dirigem,
e, sobretudo, com a permissão de Deus, nosso Pai Criador, possamos dar início ao nosso trabalho da noite. De corações agradecidos, nós iniciamos, Senhor, a nossa palestra, e que a paz do teu coração seja sobre todos nós. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Então, meus irmãos, né? Aprendamos o quanto antes, né? Então, só o finalzinho aqui, Emanuel já me chama a atenção, que nós precisamos já, tanto que recebemos do Senhor, nos adaptarmos, né, aos seus ensinamentos, nos adaptarmos a esse programa para a humanidade, que é esse evangelho de luz que Jesus veio pessoalmente deixar para nós, para que nós pudéssemos saber a forma melhor de nos aproximarmos de Deus, a forma melhor de interagirmos, né, com o nosso campo espiritual, com os nossos irmãos do mundo espiritual. Então, que a gente possa, então, realmente aprender, né? Fazer a nossa parte, buscar vivenciar no nosso dia a dia, de acordo com as nossas forças, mas sempre fazer o esforço necessário para poder trilhar o Evangelho do Senhor na Terra, no nosso dia a dia. Porque o objetivo de todos nós que estudamos é para aplicarmos na nossa vida aquilo que a gente aprende, né? Isso é em todo o campo da nossa existência, na vida profissional, né, no cotidiano. Que o Evangelho do Senhor também seja assim, que a gente possa, né, aplicar na nossa vida esses ensinamentos. Paulo, mais uma vez, deixa para nós essa mensagem, né, em que ele fala aqui. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Ou seja, andarmos naquilo que a gente recebe do seu Evangelho. Nós vamos conseguir, se Deus quiser. Bom, Fred, é um prazer tê-lo conosco. Boa noite. Boa noite a todos os nossos irmãos que estão aqui conosco, reunidos, né, para mais essa palestra. Todos aqueles que seguem, né, o canal do Facebook do Centro Espírita Alvorecer, e a todos os nossos irmãos de Fronten, né, muita paz, e eu passo a palavra para o nosso irmão dar início à palestra. A 45 eu retorno, tá, o Fred, para a gente encerrar junto. Tá ok, Inácio. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos que estão acompanhando com a gente, que estamos aqui conectados, né, em mais um estudo essa noite. O nosso tema de hoje é sobre a verdadeira propriedade. A mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 9 e 10. Uma mensagem do Espírito Pascal e do Espírito Protetor. E aí, quando a gente recebeu esse tema, da Cristina, do Inácio, a gente achou muito interessante, porque justamente diante do contexto que a gente está vivenciando hoje em dia, né? Essa situação que nós estamos vivenciando, essa experiência diferente, né? De pandemia, de tudo isso que tem acontecido. E aí essa mensagem, ela vem refletindo, nos trazendo essa reflexão, nos ajudando a pensar, a refletir sobre essa questão da verdadeira propriedade. A gente percebe atual, né, de crise econômica, moral, enfim, muitas crises, e a gente começa a perceber qual é essa propriedade real, qual é essa propriedade verdadeira, né, que nós temos, que nós possuímos nessa vida. E aí, para a gente poder realmente entender, compreender melhor essa verdadeira propriedade, a gente tem que partir do princípio, né, para entender primeiro quem somos nós.
quem eu sou, né? Quem somos nós? Para entender o que a gente possui, qual é a nossa propriedade verdade real, qual é a nossa propriedade particular, primeiro a gente tem que entender quem nós somos diante desse contexto. E aí a doutrina espírita traz para a gente de uma forma muito clara e muito assertiva que todos nós somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais. Todos nós somos filhos de Deus, criaturas divinas, seres imateriais que estamos aqui dando uma oportunidade na vida física, na vida material. Então, a nossa essência, o que nós somos de verdade, é realmente essa essência espiritual, essa consciência espiritual, essa verdade espiritual. Nós somos a obra de arte divina, somos as criaturas divinas, as centelhas divinas. Então, diante disso, a gente já começa a alargar um pouquinho os horizontes do nosso pensamento e da nossa perspectiva em relação à vida. A doutrina espírita, por ser uma doutrina espiritualista, ela nos dá essa visão da vida espiritual. Ela nos traz a visão de que nós não somos matéria, nós somos seres espirituais, seres imortais. Então, a doutrina espírita ela vem realmente para nos trazer esclarecimento e informações acerca dessa visão da vida espiritual, do mundo espiritual, combatendo, então, as questões do materialismo, onde se acredita que existe apenas a matéria, apenas a vida física, apenas as questões materiais, físicas. Então, a doutrina espírita vem combater essas ideias, trazendo, então, essas verdades espirituais. Então, quando a gente começa já a perceber a nossa vida, perceber a nossa existência de uma outra forma, o nosso olhar se alarga diante da vida, a nossa percepção da vida, ela se mostra de uma outra maneira, de uma outra forma, e a gente vai tomando consciência do que nós somos realmente, e aí a gente vai buscando, nesse primeiro passo, o entendimento do que nós somos, para daí gerar outras reflexões, outros pensamentos. Se a gente já identifica que somos espíritos imortais, seres imateriais, criaturas divinas, filhos de Deus, a gente começa então a se perguntar, a se questionar. Qual o nosso papel, qual o nosso objetivo, qual o nosso propósito existencial? Se somos espíritos imortais, se somos filhos de Deus, criaturas divinas, o próximo passo é entender qual é o nosso propósito existencial. Qual é o nosso porquê, né, existencial. Então, a doutrina espírita também vem nos trazendo reflexões importantíssimas que nos mostra que nós, enquanto criaturas divinas, fomos criados em algum momento simples e ignorantes, ou seja, seres ainda muito simples, muito rudimentares. Só que todos nós fomos criados com a possibilidade de desenvolvimento, desenvolver habilidade, desenvolver capacidades, desenvolver qualidades. E essa possibilidade nos torna, então, seres perfectíveis. Ou seja, temos a possibilidade de crescer, de evoluir, de progredir, de nos transformar. Então, a doutrina nos fala que nós fomos criados simples e ignorantes, mas com o propósito, com o objetivo de alcançar a perfeição, perfeição moral, perfeição espiritual. Só que essa perfeição é uma perfeição relativa, porque nós, enquanto criaturas divinas, filhos de Deus, somos seres perfectíveis. A perfeição absoluta somente o Criador, somente o Pai, somente Deus. Então nós temos a capacidade de evoluir, de crescer, de progredir, porém, numa perfeição relativa. Então aí a gente começa a entender quem nós somos e qual o propósito da nossa existência. Então nosso propósito é o crescimento, é o desenvolvimento. A doutrina ainda traz para a gente a questão do desenvolvimento moral e intelectual, que a gente precisa desenvolver essas duas asas para que a gente possa alçar voos mais altos diante do nosso processo de crescimento e evolução espiritual. Então, esse nosso propósito existencial, a gente começa a perceber que ele se dá através de um processo. É um processo de aprendizado,
é um processo de crescimento, é um processo de vivências, de experiências, que vai possibilitando esse nosso desenvolvimento moral e espiritual. E aí a gente se questiona como que a gente consegue realizar, como a gente consegue interagir diante desse processo para que a gente consiga alcançar esse objetivo, para que a gente consiga alcançar esse fim, essa finalidade, né? E aí essa finalidade é muito curioso que o próprio mestre já trazia para a gente essa informação, essa orientação, lá no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 48, se eu não me engano, ele diz o seguinte: sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, com essa frase, com essa orientação, o nosso mestre ele já nos dá o direcionamento, a ideia, o sentido, né, para a gente trilhar essa nossa jornada existencial. Sede, pois, vós perfeitos. Só que ali a gente não pode tomar ao pé da letra, né? Como todo ensinamento de Jesus é ensinamento moral, a gente precisa buscar perceber nas entrelinhas o que o mestre realmente estava nos trazendo de informação. Ele diz, como perfeito é vosso Pai Celestial, mas não que nós alcançaremos um dia essa perfeição, né? Porque senão a gente alcançaria o patamar divino e isso não é possível. Somente Deus tem essa perfeição. Só que com esse ensinamento, com essa orientação, Jesus nos traz a reflexão dessa condição que temos de nos tornarmos seres perfectíveis, né? Da possibilidade do nosso crescimento, da possibilidade do nosso desenvolvimento, da possibilidade da nossa possibilidade de buscar desenvolver habilidades e capacidades para a gente ir se aprimorando diante dessa jornada existencial. E aí a gente se questiona se somos seres espirituais, né, e temos esse propósito existencial de progresso, e aí a gente se pergunta, então, qual seria a necessidade da encarnação? Qual seria a necessidade da encarnação e das reencarnações? Porque a doutrina espírita ela traz para a gente como um princípio básico a crença na pluralidade das existências, ou seja, nas possibilidades de reencarnações, das vidas sucessivas. A doutrina espírita traz para a gente o entendimento de que nós já vivenciamos inúmeras existências pregressas e estamos diante de inúmeras outras possibilidades de encarnações e reencarnações futuras. E aí a gente se pergunta, então, qual a necessidade dessa encarnação? E a espiritualidade vem nos dizer, vem nos orientar, que a encarnação e as reencarnações são importantes justamente para nos ajudar nesse processo de crescimento moral e espiritual. Eles nos orientam que esse processo ele acontece tanto no plano material quanto no plano espiritual. Só que eles deixam uma ressalva dizendo que no plano material nós temos grandes oportunidades por causa da influência da matéria sobre nós de desenvolvermos habilidades, de adquirir capacidade, devido a essa influência que temos da matéria sobre nós, espíritos imortais. Então, o objetivo, a necessidade da encarnação é justamente nos ajudar a acelerar esse processo de desenvolvimento moral e espiritual. É justamente uma oportunidade de acelerar o desenvolvimento do nosso intelecto também. E aí a gente percebe que, além disso, a encarnação também nos dá possibilidade de nos lapidarmos, reparar alguns erros cometidos no passado, de algumas existências anteriores, possibilidade de novos aprendizados, de novas experiências, oportunidade da gente vivenciar situações diversas, que todas elas vão somar para esse nosso crescimento moral e espiritual. Então, a reencarnação, ela é importante, pois ela é um meio de nós acelerarmos esse processo, que também ocorre no plano espiritual. No plano espiritual, nós também geramos aprendizado, trabalho, experiências, só que não tem essa influência da matéria, como na encarnação, como na vida física. Então, a encarnação, a vida física, a vinda para a matéria, é um grande presente
de Deus. É um grande presente da misericórdia divina para que a gente possa viver essa vida, essa existência material, a fim de nos desenvolvermos, a fim da gente buscar na troca com o outro, com a nossa família, com amigos, no trabalho, na sociedade, na comunidade que eu estou inserido, na religião que eu estou inserido. Tudo isso são oportunidades que a gente tem de estarmos aprendendo, de estarmos desenvolvendo habilidades. Por isso nós estamos inseridos numa lei de sociedade. Todos nós fomos criados para interagir, para nos conectarmos uns com os outros. E é justamente através dessa interação, desse interrelacionamento, dessa conexão com o outro, que nós vamos gerando aprendizado, experiências, vivências que corroboram para esse nosso processo de crescimento e amadurecimento espiritual. É graças ao outro que eu tenho a possibilidade de manifestar meus anseios, minhas emoções, meus sentimentos, meus pensamentos, e diante disso, ir gerando adaptações que nos dão possibilidade de aprendizado, de desenvolvimento dessas nossas capacidades e habilidades. Então é muito importante esse processo encarnatório. É muito importante a nossa vida física, a nossa vida material, porque ela nos traz, sim, muito aprendizado, muitas oportunidades, muitas experiências, muitas vivências que são importantíssimas para essa nossa jornada existencial. Somos espíritos imortais, certo? Só que nós não sabemos quando nós fomos criados lá atrás, não sabemos quantas encarnações nós já vivemos, nós não sabemos como estamos hoje, né? O nosso estado evolutivo hoje, nós não temos esse conhecimento, e não sabemos ainda o que nós temos pela frente, né? Só que a doutrina espírita, ela nos traz essa visão e essa perspectiva de vida muito mais ampla. A gente não enxerga apenas essa vida atual como sendo a única e verdadeira. A vida atual é apenas um pequeno pedaço num grande filme da nossa existência. Então a gente está aqui nesse pedacinho. Para trás, nós temos muita bagagem, muito caminho já caminhado. E daqui para frente, nós temos ainda muitos caminhos a serem caminhados. Nós estamos nesse pedacinho. Então a doutrina espírita vem para alargar esse nosso ponto de vista, nos mostrando que nós somos seres espirituais e que nós estamos, então, inseridos em uma existência. Nós somos uma existência aí muito mais ampla do que apenas essa vida material. E aí a gente começa a se questionar também se a gente né, esse espírito imortal, se nós somos esses espíritos imortais, e se nós estamos, ora no plano espiritual, ora no plano físico, se nós estamos passando por um processo de aprendizado, se nós estamos vivenciando situações novas constantemente, né, diante dessa trajetória toda evolutiva. E aí a gente se questiona, então, o que realmente nós trazemos conosco nessas reencarnações, já que até agora a gente já começou a perceber que nós não somos matéria, né? Nós não somos apenas seres materiais. Então, nós estamos aí numa trajetória, nós estamos em um grande processo, ora no plano espiritual, ora no plano material. E aí a gente já começa a perceber de uma forma diferente essa relação com essas verdadeiras propriedades, né? A gente vai começar a perceber que essas verdadeiras propriedades, elas estão além da matéria. Porque ora eu estou na matéria, ora eu estou no plano espiritual. O que é meu de verdade não pode estar apenas na matéria, certo? E aí a gente se questiona, então, o que nós trazemos conosco verdadeiramente nessas reencarnações? Todas as vezes que nós reencarnamos, o que nós trazemos e o que nós levamos conosco? E aí a doutrina vem nos orientar que o que nós trazemos quando nós nascemos aqui, quando nós reencarnamos, são as experiências. Tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente experimentou, tudo aquilo que a gente teve contato, tudo aquilo que a gente teve a oportunidade de realizar
E todas essas experiências pregressas, isso foi contabilizando aí nessa nossa bagagem espiritual. Então, quando nós reencarnamos, a única coisa que a gente traz com a gente é justamente essas experiências, esses aprendizados adquiridos, essas vivências, é o que a gente traz. Só que quando a gente reencarna, graças à misericórdia divina, a gente tem esse véu do esquecimento, né? Então a gente não consegue acessar de uma forma tão direta essas informações das nossas experiências anteriores. Mas elas estão com a gente, elas fazem parte de nós. Essas experiências são, então, a nossa verdadeira propriedade. Por quê? Porque elas vêm com a gente e aí quando a gente retorna ao plano espiritual, elas retornam juntamente com a gente. Então, tudo aquilo que a gente encontrou aqui no planeta material quando nós nascemos, quando nós reencarnamos, aquilo não nos possui. Nós já encontramos tudo aquilo ali, né? E quando a gente retorna ao plano espiritual, nós deixamos todas essas questões da matéria também para trás. Todas as questões materiais, tudo aquilo que é físico-material, fica para trás. E o que retorna com a gente são apenas essas experiências. Então a gente percebe que nem mesmo esse corpo físico que a gente tem aqui agora, que a gente habita, que é o envoltório do nosso espírito, que é esse instrumento maravilhoso, né, para a gente vivenciar essa encarnação, passar por essa experiência, nem mesmo esse corpo físico nos pertence. Porque quando a gente retorna à nossa verdadeira vida, quando a gente retorna à parte espiritual, a gente deixa para trás essas vestes, a gente deixa para trás esse envoltório, essa ferramenta, esse instrumento abençoado e maravilhoso, né? Então nem ele nos pertence. Então a gente começa a perceber que todas essas questões materiais são necessárias para a nossa vida material, são importantes para a nossa vida material, mas todas elas são, na verdade, empréstimos divinos. Deus, com a sua misericórdia, ele nos empresta todas essas questões materiais para que a gente possa gozar, aproveitar dessa experiência encarnatória, dessa experiência, dessa vida física. Então, nada, realmente nada nos pertence. Até porque, na vida espiritual, no plano espiritual, na nossa verdadeira vida, nós não necessitamos de nenhuma dessas questões materiais. Então, o que é da matéria, fica na matéria. E nós retornamos, em essência, à nossa verdadeira vida. Então, a doutrina, os espíritos, eles vêm nos orientar que nós, na verdade, somos usufrutuários de todas essas questões materiais e físicas. Nós apenas aproveitamos esses empréstimos divinos para que a gente possa usar desses elementos materiais para que esses elementos possam nos trazer, nos oferecer aprendizado espiritual. Olha que interessante. Então, toda essa matéria, ela está aqui para nos servir de oportunidade de aprendizado, de experiências, de vivências, para nos ajudar a educar-nos enquanto espíritos imortais. Nos ajudar a nos educar, nos ajudar a amadurecer, nos ajudar a desenvolver nossos potenciais espirituais. Então aí a gente já começa a perceber que a matéria, ela é um elemento importante, muito importante para a nossa jornada, só que a matéria não pode ser o senhor das nossas vidas, mas sim o servo das nossas vidas. A matéria está para nos servir. E a gente, com a visão espiritual, nós temos que olhar para essa matéria como uma oportunidade de educar esse espírito imortal, de despertar essa consciência espiritual, de buscar desenvolver ali aprendizados, capacidades, valores, princípios, que isso vai nos ajudar, então, nesse processo de amadurecimento e crescimento moral e espiritual, que é o objetivo, né, o propósito
da nossa existência. Então é interessante a gente perceber, e isso tem que estar muito fixo na nossa mente enquanto espíritos, que nós somos seres espirituais. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos espíritos que temos aqui um empréstimo divino de um corpo para vivenciarmos essa experiência terrestre, para que dessa experiência nós possamos retirar ali os aprendizados e os ensinamentos que nós necessitamos para evoluir enquanto espíritos imortais. Porque aí essa visão, essa consciência mais abrangente da vida, essa perspectiva mais alargada, né, mais ampla da vida, nos possibilita, então, já começar a trabalhar dentro de nós as questões como o apego, como o egoísmo, como o orgulho, como a vaidade, porque isso nos traz a reflexão do que somos de verdade. E o porquê dessa matéria, qual a necessidade, qual a finalidade dessa matéria. Então, a finalidade dessa matéria é nos ajudar a desenvolvermos enquanto espíritos. A matéria está para nos servir de ferramenta de evolução, nos servir de ferramenta de progresso, nos servir de ferramenta de transformação. Aí a finalidade da matéria, né? E aí a gente continua ali buscando a orientação dos espíritos, e eles nos mostram que a verdadeira propriedade, realmente, são 3 pontos muito importantes. Eles dizem para a gente que a verdadeira propriedade do espírito é a inteligência, são os conhecimentos e as qualidades morais. Essa está na mensagem do Espírito Pascal. Ele diz que a nossa verdadeira propriedade é inteligência, conhecimento e qualidades morais. E aí a gente volta os nossos olhares para esses 3 pontos e a gente percebe que realmente o que a gente leva com a gente quando nós retornamos à pátria espiritual é justamente apenas a inteligência que foi desenvolvida e aprimorada, apenas os conhecimentos que foram adquiridos e as qualidades morais que foram desenvolvidas. Realmente são esses 3 pontos que permanecem, que continuam conosco, que formam, então, a nossa experiência. E aí é interessante, porque quando a gente fala de inteligência, o que é inteligência, na verdade? A inteligência é essa nossa parte mais cognitiva, mais racional. A inteligência, ela nos permite entender, compreender, raciocinar, aprender. E a inteligência também é a aplicação do conhecimento adquirido. Então, isso a gente leva com a gente. Essa aplicação do conhecimento adquirido, isso é inteligência. Então, esse é um ponto que é a nossa verdadeira propriedade. Quando a gente desenvolve essa inteligência, a gente realmente está imprimindo isso no nosso espírito. Hoje em dia, a ciência já fala para a gente de outros níveis, né, da inteligência. Antes era só aquela inteligência mais cognitiva, mais racional. Hoje em dia, a ciência já fala sobre a inteligência emocional. Já tem alguns cientistas que falam da inteligência espiritual. Então, olha só, quantos pontos importantes, né? A serem trabalhados, a serem desenvolvidos, a serem aprimorados nessa nossa existência. Inteligência cognitiva, inteligência emocional, inteligência espiritual, são inteligências que nós vamos levar conosco, que fazem parte de nós. E aí a inteligência é a aplicação dos conhecimentos. E o que são os conhecimentos, né? Que é o segundo ponto que esse Espírito Pascal traz para a gente, que é a nossa verdadeira propriedade. Os conhecimentos são todas as informações que nós adquirimos pela experiência, né? Pela vivência. É tudo que nós aprendemos é o conhecimento. Então, o conhecimento é diferente da inteligência, né? O conhecimento são as informações adquiridas, é tudo aquilo que nós aprendemos. E a inteligência é a aplicação desses conhecimentos. E aí, quando a gente fala de conhecimento, a gente volta um pouquinho lá na Grécia Antiga e a gente pega ali umas questões importantes que lá naquela época eles já falavam de 3 tipos de conhecimentos. Eles falavam do conhecimento de si mesmo, né?
da importância desse autoconhecimento. Eles falavam também da importância do conhecimento contemplativo, que era um conhecimento que vislumbrava o cosmo, que vislumbrava a mente, era um olhar mais contemplativo da vida. E um outro tipo de conhecimento que eles falavam era o conhecimento das finalidades, ou seja, um conhecimento do propósito de vida e o propósito das nossas próprias vidas. Então, eles falavam sobre o conhecimento de si mesmo, o conhecimento contemplativo e o conhecimento de finalidade. Entender o nosso propósito de vida e entender o propósito da vida. Então, olha só que interessante. Então, o uso dessa inteligência visando o crescimento espiritual desenvolve um outro aspecto, que é a sabedoria. Quando a gente fala de sabedoria, nós estamos pegando ali os conhecimentos adquiridos, a aplicabilidade desses conhecimentos, passando pela inteligência, só que é a aplicabilidade desses conhecimentos com o objetivo do crescimento espiritual. Aí dá a sabedoria. E aí a gente percebe que sabedoria faz parte das qualidades morais. Qualidades morais que a doutrina nos traz são o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Então, essas qualidades morais são as virtudes. Então, esses três aspectos, inteligência, conhecimentos e qualidades morais, é o que a gente vai levar para a gente, com a nossa existência. E são através desses três pontos que a gente tem a possibilidade de trabalhar, de se lapidar, de se melhorar, de se desenvolver, com um olhar em cada um desses aspectos. Conhecimento, que é a informação, a inteligência, que é a aplicabilidade dessa informação, porque senão o conhecimento não serve de nada. Conhecimento só serve se nós pudermos aplicá-lo, colocar em prática. Lembremos de Tiago, né, que falava que a fé sem obras é morta. Então não adianta a gente apenas acreditar, não adianta a gente apenas conhecer, é de suma importância que a gente pratique aquilo que sabe, pratique aquilo que conhece, pratique aquela fé. É necessário a gente obrar, trabalhar. E o outro ponto é qualidades morais. Qualidades morais são as virtudes. Então, quanto mais a gente vai se desenvolvendo enquanto ser humano, enquanto espíritos imortais, quanto mais a gente vai trabalhando dentro de nós a empatia, a compaixão, a visão de bondade, de humanidade, tudo isso é desenvolvimento das qualidades morais. Tudo isso é desenvolvimento das nossas virtudes. E aí, quando a gente fala de virtude, é tão interessante que o próprio apóstolo Paulo, né, ele traz para nós de uma forma belíssima na sua primeira epístola aos Coríntios, que ele diz, né, que ainda que falasse a língua dos anjos e dos homens, sem a caridade nada seria. E a gente percebe que realmente o ápice de todas as virtudes, a virtude maior, é a caridade, é o amor. E aí a gente começa a perceber por que a doutrina espírita fala tanto para a gente, né? Fora da caridade não há salvação. Porque é justamente essa grande virtude moral, a caridade, o amor, que nos traz essa possibilidade de lapidação da nossa alma, lapidação espiritual. É justamente através dessa virtude por excelência, o amor, a caridade, que a gente consegue vencer os nossos vícios, vencer as nossas mazelas, vencer os nossos desafios íntimos, vencer os nossos males que às vezes a gente já vem arrastando por tantas existências pregressas. Graças ao desenvolvimento desse amor, graças ao desenvolvimento dessa virtude, nós vamos nos aproximando novamente do Criador e nos distanciando desse materialismo, desse egoísmo, dessa situação que nos prende e nos impede de alçarmos voos maiores e mais altos rumo à nossa evolução. Então, a nossa tarefa, diante dessas encarnações e reencarnações, é justamente nos desvencilharmos desses vícios do passado, dessas mazelas, desses erros, indo em busca dessas virtudes, indo em busca desses desenvolvimentos, dessas qualidades morais.
Aí a gente vai entender por que Jesus fala para a gente, né? Não acumuleis tesouro na terra, onde o ladrão rouba e a traça corrói, mas acumuleis no céu. E aí o que significa realmente acumular estes tesouros no céu? É o desenvolvimento dessa verdadeira propriedade dentro de nós. Então a nossa tarefa nessa existência, nessa encarnação, é aproveitar cada oportunidade que nós temos, cada chance que nós temos de desenvolver a nossa inteligência, de buscarmos conhecimentos e de, através dessa prática, dessa vivência, desse amor, a gente começar a despertar essas qualidades morais. Porque isso são os tesouros que o ladrão não rouba e a traça não corrói. São essas propriedades que são reais e verdadeiras que nós vamos levar conosco para o nosso retorno à pátria espiritual. E aí a doutrina e a espiritualidade fala para a gente que somos pobres em espíritos quando nós não desenvolvemos essas qualidades morais, essas virtudes. Por mais rico materialmente que eu seja, se eu não desenvolver essas virtudes, essas qualidades morais, a jornada ela ainda perde um pouco o seu sentido. Quando nós observamos que os ricos, na visão da doutrina, da espiritualidade, são aqueles que verdadeiramente desenvolveram essas qualidades morais, que desenvolveram essas habilidades espirituais, independente se foi rico materialmente ou não. Então, o que conta realmente nesse retorno para a pátria espiritual foi aquele bom uso que eu fiz de todo esse empréstimo divino nessa presente encarnação. Sendo rico, sendo pobre, o que for. O importante é o aproveitamento que eu estou dando a todos esses empréstimos que Deus nos concedeu. Tudo isso nos mostra que nós somos usufrutuários de todas essas situações materiais, porque o dono, na verdade, é Deus, é o Criador. E da mesma forma que esse dono nos empresta, ele pode nos retirar a qualquer momento, e o que vai nos restar será um aprendizado que nós realizamos diante dessa trajetória. Então, a nossa reflexão, a nossa mensagem é que a gente perceba que a verdadeira propriedade que nós vamos levar para a nossa jornada existencial é a inteligência, são os conhecimentos adquiridos e são as qualidades morais e as virtudes que a gente pode desenvolver nessa caminhada. Essa é a mensagem que a gente gostaria de trazer para a nossa reflexão da noite e agradeço a oportunidade e agradeço a presença de todos. Tá ok, Inácio. Nesse momento, ainda com os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Criador, nosso Pai de infinito amor, misericórdia e bondade, agradecemos imensamente ao Pai pela bênção da vida, da existência, da encarnação. Agradecemos pela oportunidade da noite de hoje de estarmos aqui reunidos, conectados em espírito, diante dessa doutrina tão abençoada e consoladora para todos nós. E nesse instante, pedimos a Deus, encarecidamente, que abençoe a todos nós em humanidade, a todos que temos enfrentado esses momentos tão desafiadores, que Deus possa estar abençoando, fortalecendo, consolando e confortando os corações de tantos irmãos necessitados de apoio físico, material, espiritual. Que as bênçãos de Deus encontrem esses corações, acalentando e consolando. Que essa paz, que essa energia do bem, do amor, possa estar presente em todos os lares e que Jesus possa ser sempre esse farol a iluminar a nossa jornada, nos inspirando fé, coragem, resignação para seguirmos adiante. Que a paz do Mestre se faça conosco hoje e sempre. Que assim seja.